Observando os seres vivos, eles são muito interessantes, não é mesmo? Tem seres vivos que voam, seres vivos que nadam, seres vivos que andam. Então, é esse o nosso tema de hoje: locomoção dos seres vivos. Roda a vinheta. Eu sou o professor Eduardo Galvino e estamos hoje iniciando a unidade 2 do Caderno da Cidade. Atividade 1, locomoção dos seres vivos. Então, pau na máquina aí. Para começar, unidade 2, atividade 1, a locomoção dos seres vivos. Meio, definimos locomoção como um deslocamento no espaço, que é realizado de forma ativa ou passiva e que possibilita aos seres vivos se movimentarem de um local para outro. Existem muitas formas de se locomover no meio, e os mecanismos que promovem a realização desses movimentos pelos seres vivos são singulares e magníficos. Então, para começo aí, a gente vai investigar, essa questão da locomoção nos seres vivos. Para começar definitivamente, então, nós temos aí três figuras, tá? Então, a partir dessas figuras que você está vendo aí na tela, você me responda as seguintes questões. Primeiro, o que há de semelhante, de diferente nos animais retratados nessas três imagens? Relacione a forma como se locomovem no meio com as suas dietas. Que outras razões esses animais teriam para se locomover pelo meio, além de buscar alimento? A locomoção dos seres vivos no meio é um tema que depende muito de como nós, seres humanos, os percebemos, investigamos e interpretamos. No geral, os seres vivos se deslocam por motivos relacionados à sua sobrevivência no ambiente. Fuga, busca de alimentos, reprodução e predação estão entre alguns motivos que explicam a locomoção nos indivíduos. Como podemos observar a partir da análise das três imagens, mesmo em se tratando de animais aparentados, as formas de locomoção das aves são diversificadas, o que as permite ocupar ambientes aquáticos, aéreos e terrestres. Além de nadar, voar e andar, que outras formas de locomoção dos seres vivos em geral você conhece? Dessas formas de locomoção que você listou, explique como acredita que elas acontecem. Você conhece seres que utilizam mais de uma forma de locomoção? Exemplifique aí. Essas perguntas iniciais nos ajudam a pensar como as formas de locomoção podem ser diversificadas e nos ajudam a questionar sobre quais fatores estão envolvidos nesse processo. Observem as imagens a seguir para conhecer outras formas de locomoção dos seres vivos. A lesma do mar se locomove por ondulações do corpo. As minhocas se movimentam por movimentos peristálticos, que contraem e distendem seus anéis. As águas-vivas utilizam a correnteza do mar para se locomover. Com suaves movimentos, expulsam a água do interior do corpo. Já as sanguessugas se locomovem por meio de medipalmos, usando suas ventosas alternadamente. Quando estão na água, os siris nadam com auxílio de apêndices em forma de remos. E o caramujo se locomove por um mecanismo denominado deslize pedal sobre o muco. As imagens mostram apenas alguns exemplos de seres vivos, todos eles de animais. Existem inúmeras outras formas de se locomover no meio. Cada um desses movimentos está relacionado a uma estrutura ou a um determinado formato e ainda a uma habilidade desses seres vivos. Por esta breve amostra das possibilidades de locomoção dos seres vivos, podemos ter a dimensão da diversidade dos motivos pelos quais os seres vivos se locomovem e também da diversidade dos mecanismos envolvidos na sua locomoção. Assim, ao investigar os seres vivos, podemos nos perguntar: o que movimenta os seres vivos? Ou seja, movimentar-se, como e por quê? Bom, pessoal, então, essa foi a atividade 1 e vamos agora
dar sequência na atividade 3, uma vez que a atividade 2 já é uma atividade de campo que vocês farão aí na escola com o seu professor, tá bom? Então, para começar a atividade 3, vamos falar sobre os movimentos em unicelulares, ou seja, seres microscópicos. Quando pensamos em animais como aqueles observados na atividade 1, parece mais fácil entender como os movimentos ocorrem e os motivos pelos quais eles se movimentam. E se pensarmos em nível celular, você acha que organismos unicelulares, ou seja, aqueles que são formados por uma célula e microscópicos, se locomovem? Justifique. O mundo microscópico é fascinante e com certeza há muito movimento acontecendo. Vamos agora investigar o que e como são esses organismos. Então você vai ver na tela aí 3 indivíduos A, B e C. Bom, no indivíduo A que nós estamos vendo aí, você vai me responder o seguinte, para iniciar, né, uma reflexão. O indivíduo A, esse ser vivo é uma ameba. Você conhece? Já ouviu falar? Você acha que está se locomovendo ou está parada? Com base na observação do vídeo, elabore uma hipótese para explicar os movimentos observados. As extensões da célula que vemos no vídeo são projeções temporárias da membrana celular do indivíduo. As células das amebas são muito suscetíveis ao movimento de fluidos em seu interior, gerando expansões para todos os lados. Esse tipo de expansão é denominado pseudópode, ou seja, falsos pés, e provoca a locomoção desses organismos no meio. À medida que se locomovem, as amebas ingerem outras células, englobando-as com seus pseudópodes. Outros tipos de amebas se locomovem por meio da flutuação. A ilustração a seguir, que foi produzida no início do século XX, mostra algumas variações de formato e tamanho dos pseudópodes em espécies distintas. Então veja aí. Já o ser vivo B que nós estamos vendo aí, responde o seguinte: e esse ser vivo, você conhece? Já ouviu falar no paramécio? Você achou esse ser vivo parecido ou diferente das amebas? Por quê? Esse organismo está se locomovendo. Notaram a presença da estrutura bem finas recobrindo toda a membrana celular do indivíduo filmado? Essas estruturas são denominadas cílios e provocam o movimento dos organismos que as possuem. As células ciliadas estão presentes em muitos seres vivos, inclusive nos animais. Notem que a presença desses cílios do paramécio, além de movimentar o líquido em que se encontra, lhes dá bastante estabilidade. Os paramécios citados são bastante comuns em ambientes de água doce, podendo ser encontrados facilmente em poças de água, alimentando-se de outros protozoários, podendo ingerir milhares de organismos ao longo de um mesmo dia. Então observe aí uma representação artística de um paramécio com detalhes em seu interior. O ser vivo C é chamado de euglena e também é um organismo unicelular. Você conhece esse organismo? Possível perceber que maneira esse ser vivo se locomove pela análise do vídeo? Explique. As euglenas são organismos vivos unicelulares fotossintetizantes, ou seja, que utilizam a energia da luz solar para produzir seu alimento em condições adversas. As euglenas se mantêm vivas consumindo outros protozoários. Todas as euglenas possuem 2 flagelos em um reservatório próximo à sua parte anterior da célula. Um dos flagelos é bem curto, que não se projeta da célula, enquanto o outro é relativamente longo e muitas vezes facilmente visível com microscópio óptico. Em algumas espécies, o flagelo mais longo possibilita a locomoção do organismo. Mais interessante ainda é a presença de uma mancha ocelar no interior da célula, bem próximo aos flagelos. Essa estrutura é composta de pigmentos fotossensíveis que permitem à euglena encontrar luz
e se movimentar em direção a ela. Então veja aí um desenho esquemático da euglena, né? Nós estamos vendo aí esse desenho. Para finalizar essa aula de hoje, você tem um quadro aí que você vai preencher no seu caderno, né? Esse que está aparecendo na tela aí, tá bom? Bom, pessoal, então essa foi a aula de hoje, tá? Espero vocês na próxima e aí, muito obrigado.